E aí, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero esclarecer para vocês o que é a citação de citação e se a gente pode usar a citação de citação a qualquer momento da nossa pesquisa, TCC, TCR, dissertação, tese, seja lá o que for que você estiver produzindo, tá? Então vamos esclarecer isso aqui hoje. Bora lá! Gente, então nós temos basicamente três tipos de citação que são orientados pelas normas ABNT e que a gente pode utilizar nas nossas pesquisas, que são as citações diretas, indiretas e a citação de citação. Citação direta e indireta, eu tenho dois vídeos bem explicadinhos a respeito delas, como é que você faz elas. Eu vou deixar os dois linkados aqui em cima e na descrição do vídeo. E, gente, a citação de citação é o seguinte, é quando a gente pega uma ideia de um outro autor, né, de um artigo científico, digamos lá, você está lá olhando o artigo científico. Aí esse artigo científico, né, esses autores, eles trazem uma informação muito interessante. Só que essa informação que você achou interessante, que você gostaria de colocar na sua pesquisa, já foi citada por esses autores. Eles citaram uma outra pessoa. Então, esses autores do artigo A citaram os autores de um artigo B. E aí, como é que você faz? Você pode pegar essa informação que esses autores desenvolveram essa ideia ou não? E se você pode, como é que você faz essa citação? Quem é que você vai citar? O autor A ou o autor B? Né? Então, é para resolver meio que essa salada, né? Essa questão, que existe a citação de citação. Você pode pegar essa informação que foi citada por esse autor A, colocar no seu texto e colocar a ideia do autor B e dizer que você pegou a ideia do autor B do artigo A, né? Que o artigo A foi quem citou o autor B, onde você pegou a ideia. Talvez você esteja um pouco confuso, por isso que eu separei aqui para vocês um artigo científico que está utilizando o APUD, né? E que eu posso explicar melhor na prática, só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, vocês estão vendo aí a tela do meu computador, né? Eu peguei aqui um artigo publicado na Revista Brasileira de Estudos de População. Gente, peguei só porque realmente esse artigo utilizou o APUD, né, no formato da ABNT e eu queria mostrar isso para vocês. Então, o que ele faz? Olha, ele traz aqui uma citação de Hammett e Randolph, que é de 1986, e ele bota aqui, ó, APUD Lees et al. 2008, página 69. Afinal, o que significa esse APUD aqui que está em itálico? Gente, o APUD é uma palavra em latim que em português significa junto a, perto de, em. Tá? Esse é o significado. No mundo acadêmico, né, nas pesquisas, ele é colocado quando a gente quer dizer que foi citado por. Então, ele está dizendo o que aqui? Esse trabalho aqui, Hammett e Randolph, 1986, citado por Lees et al. 2008, página 69. Então, ele pegou o artigo de Lees, que citou Hammett e colocou aqui essa mesma ideia que eles utilizaram. Então é o seguinte, você pode construir uma citação direta ou uma citação indireta, né, e colocar uma citação de citação. Vocês estão entendendo? Então o que significa isso? Vocês podem pegar uma citação direta, ou seja, você pode copiar aquela ideia daquele autor, colocar no seu texto e fazer uma citação de citação, colocar o APUD, tá? E aí nas normas direitinho de citação direta, que eu vou deixar linkado aqui em cima esse vídeo para vocês. Ou vocês podem pegar aquela ideia daquele autor, reescrever com as suas próprias palavras e colocar no seu texto acadêmico e colocar o APUD, né? Que você tirou essa ideia de um artigo que citou o artigo B. Essa ideia do artigo B que foi citado pelo artigo A. Então, isso é o APUD, tá, gente? É quando um artigo, ele cita uma outra pessoa e você quer pegar essa mesma ideia dessa mesma pessoa e colocar no seu trabalho, né? Então, esse é o APUD. Então, gente, isso está normatizado. Você pode fazer isso sim, né? As normas ABNT dão uma forma de você construir essa citação de citação. Então, tecnicamente, você pode fazer o APUD sem problema algum no seu texto acadêmico, sem culpa alguma, tá? Isso está normatizado, isso é reconhecido, desde que você coloque a citação certinho, né, do APUD. Então, gente, mas o que acontece?
Será que na prática a gente realmente pode fazer isso a qualquer momento, o tempo todo na nossa escrita? Porque assim, é muito comum a gente pegar um artigo científico e na introdução desse artigo e na discussão desse artigo e ver muitas citações ali no meio e você querer pegar aquelas ideias, né? Será que a gente pode, por exemplo, construir a nossa introdução toda de citação, né? Utilizar vários APUDs no decorrer do nosso texto? Olha, eu vou falar aqui para vocês. Trazendo a minha experiência na área da saúde, especificamente, eu estou há 2 anos prestando mentorias para várias pessoas, né, das mais variadas áreas da saúde e algumas áreas tipo exatas, mas a minha experiência prioritariamente é na saúde, é em enfermagem, saúde coletiva, saúde pública. O que eu observo e o que eu já vi vários professores me orientando, né, eu vi a orientação deles a respeito disso, é que quando você olha nessa situação, né, quando você vê uma ideia que você gostou, que um artigo citou, e você gostaria muito de pegar aquela ideia, o mais indicado é que você faça um outro primeiro movimento, que seria de tentar pegar esse artigo, essa citação que citou aquela ideia que você gostou, acessar esse artigo e você mesmo extrair essa ideia lá desse artigo principal. E aí você faria apenas uma citação direta ou uma citação indireta. Você não faria uma citação de citação. Então, deixa eu mostrar aqui na prática para vocês como é que seria esse processo, né? Eu tô com esse artigo aqui aberto, tá, gente? E eu tô aqui, não sei, dos resultados, né? Eles fizeram uma pesquisa científica, uma survey, e na etapa B, eles categorizaram, né, os resultados deles, basicamente fizeram uma análise de conteúdo, considerando 5 itens do IHI Report. Digamos que você achou muito interessante essa forma deles fazerem essa análise de conteúdo, que você quer ver, né? Você quer citar esse IHI Report. Aí o que você faria? Você apertaria Ctrl F, né? O localizador de documento. Aqui você pode localizar qualquer palavra ao longo desse documento. E eu colocaria aqui, ó, o report, para ver se eu encontro a primeira vez que ele citou esse IHI Report, tá? Então eu vou pesquisar aqui. Olha, eu não achei como report, eu achei como IHI, tá? Então eu coloquei IHI, ó, e aqui ele fala: os protocolos foram analisados baseados nos itens selecionados do IHI White Paper, papel branco, né? Não sei. Enfim, o que é importante aqui você observar é qual a referência que esse artigo está citando. Nesse caso, ó, a referência aqui é o 26. Essa é uma forma de apresentação de referências, normalmente é da Vancouver, né? Essa daqui é uma outra forma de apresentação das referências, é a BNT. Isso você não precisa se atentar. O que você deve se atentar é qual é essa referência. Aqui é o 26. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá embaixo, nas referências do documento, ó, e vou buscar pela referência 26. Olha lá aqui, ó, 26. Então, esse é o documento que tá falando desses 5 itens. Aí, o que eu faço aqui, gente? Eu vou copiar o título desse documento, tá? Na prática, o que eu faço? Você tem, basicamente, 3 opções de você encontrar esse documento para você conseguir acessar ele e citar esse artigo, tá? Você pode simplesmente copiar o título dele, colar no Google e colocar PDF na frente, certo? E aí você começa a analisar as publicações aqui que aparecem, tá? Principalmente do PDF, para ver se você consegue acesso a essa publicação. E aí, olha, você vai acessando os documentos para ver se você encontra essa publicação. Essa é uma opção, né? Eu sempre faço esse caminho primeiro e assim, para mim dá super certo, né? Eu sempre acabo encontrando sem maiores dificuldades aquele documento. A outra alternativa, gente, é a gente copiar o título do documento, né? Ou do artigo científico que está sendo citado e colar em uma base de dados. Então, ir na Biblioteca Virtual de Saúde, na PubMed, na Scopus, na Web of Science, onde você conseguir acesso, né? E colar esse título lá, entre aspas, e buscar para ver se você acha o artigo original, certo? Se tratar de um artigo. Mas o que acontece algumas vezes, não é a maioria delas, é que esse artigo que foi citado por outro artigo, gente, você não consegue acesso. Ele simplesmente está inacessível. Ele pode ser pago para você, né? O que é uma barreira
para você especificamente, porque você não consegue pagar, né, não sei quantas libras, não sei quantos dólares para ter acesso àquele artigo especificamente, e aí tem alguns caminhos que você pode seguir, um deles, e que é super válido, né, que as pessoas realmente, às vezes elas não pensam nisso, ou elas não tomam essa iniciativa, é você mandar um e-mail para os próprios autores pedindo aquele artigo científico, né? É até um princípio, né? Um primeiro movimento de tentar criar um network com esses autores, né? Você dizendo que você está desenvolvendo uma pesquisa naquele tema, que aquela publicação você acha que ela pode ser interessante para sua pesquisa e tal, se eles podem disponibilizar o original para você. E assim, normalmente, gente, esses autores respondem rápido, viu? Normalmente eles são bem acessíveis, principalmente os internacionais. Eles são bem assim com os e-mails dele, o que é bem legal, né? Eles são bem pontuais. Então, nesse caso de pago, né? Se você não tem acesso à plataforma Café, né? Se a sua instituição de ensino não te dá um login e senha para você acessar as bases de dados assinadas, você pode pedir para os autores esse texto. Tem uma plataforma também chamada ResearchGates, que alguns artigos científicos, principalmente os mais reconhecidos e um pouco mais antigos, as pessoas disponibilizam PDF gratuitamente nela. Você também pode verificar nela se aquele artigo científico está indexado ali. Se quando você apertar no ResearchGate, né, tiver a opção Request Full Text, né, ou seja, pedir, requisitar o texto completo, quer dizer que o texto completo não está indexado ali, mas os autores estão na plataforma ResearchGate, o que também é uma oportunidade de network aí para você. Se tiver escrito download, né, do texto, quer dizer que o PDF está ali, é só você clicar e aí você consegue baixar o artigo completo. Então, gente, o caso ou o artigo é pago e você não consegue acesso direto, né? Ou às vezes ele é muito antigo mesmo, né? Aqueles artigos da década de 70, 80, aquelas produções mais antigas que realmente não foram publicados, né, no meio da internet, até porque na época não tinha nenhuma dessas organizações, assim, né? E às vezes esses artigos mais antigos, né, quando a gente encontra na internet, eles são até escaneados, né? Não é o artigo escrito, datilografado em si, no computador. Então, tem esse problema também. Aí, se a gente não conseguir acesso a esses artigos mais antigos, né? Se a gente não conseguir acesso ao artigo que é pago, a gente utiliza o APUD. Então, esses seriam os casos mais indicados, sabe? Quando realmente você tentou ter acesso à obra original, mas você não conseguiu esse acesso, ou porque ela é muito antiga, ou porque ela não está disponível, ou porque os autores não responderam, né? Enfim, nesses casos você recorreria à citação de citação. Então, esses são os casos mais indicados. Um exemplo prático aqui, gente, é nesse mesmo artigo, né? Com outro instrumento, com outro referencial teórico que eles utilizaram para fazer a análise de conteúdo também. Então, eles utilizaram esse IHI Report, que está acessível na internet, e eles utilizaram esse Scott Model. Quando eu pesquiso aqui no texto, né, para entender o que é esse Scott Model, ele explica aqui, ó, que é o Scott Model e coloca os itens do Scott Model aqui, ó. The Scott Model sugere 5 itens para um apoio efetivo. E aí ele cita quais são. Eu tentei acessar esse Scott Model e não consegui acesso de jeito nenhum. Pelo que eu entendi, é um livro e não consegui em canto nenhum na internet acesso a ele, gente. Tentei fazer esses caminhos aqui que eu contei para vocês, só não tentei entrar em contato com o autor, né, o responsável do Scott Model. Mas esse seria um caso que você poderia fazer a citação deste Scott Model. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Como seria essa citação na prática, gente? Eu poderia pegar os 5 itens do Scott Model, né? Vou pegar só 2 aqui, que eu só quero exemplificar para vocês. E digamos que eu estou escrevendo um artigo que eu quero pegar esses 5 itens. Então, o que eu poderia fazer? Ó, de acordo com Scott, e aí, o que eu teria que fazer? É ver lá nas referências se realmente é Scott, né? Ou... Deixa eu ver aqui, olha, 27. O autor mesmo é esse Pratt aqui. Então, o que a gente faria? A gente tem que pegar o primeiro autor, né? Scott Model é o nome do modelo. Então, ó, de acordo com Pratt et al., 2012, tá? As normas são assim. Aí, APUD em itálico. E aí...
o que significa PUD citado por, de acordo com Prat et al, que foi citado por, e aí eu vejo os autores desse artigo que eu estou tirando, ó, Gerven et al, aqui é 2014, o modelo de Scott contém 5 itens, e aí eu posso, olha, simplesmente colar os 5 itens aqui. Pronto, coloquei os 5 itens aqui, eu vejo que fica mais de 3 linhas, aí eu preciso colocar nas normas de citação direta mais de 3 linhas, e aí entraria naquelas normas de citação que a gente já conversou aqui no canal. Eu vou deixar, acesse esse vídeo se você não sabe como fazer isso, essas normas estão todas bem explicadinhas aqui no Word, explicando direitinho mesmo. Então, olha, eu tenho essa opção de citar ele aqui, ou eu posso simplesmente falar no texto, né, sobre esses itens, e ao final eu colocar entre parênteses aqui, que é de Prat et al, 2012, a PUD, ou seja, citado por Gerven et al, 2014, gente. Então, basicamente dessa forma a gente faz a citação de citação, tá? Então, essa é a forma mais indicada da gente utilizar a citação de citação, tá? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se ficou qualquer dúvida, pode colocar aqui abaixo nos comentários. Aproveita também, dá o gostei nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificações. Eu coloco vários vídeos relacionados a essa jornada acadêmica, né? Para tentar deixar ele um pouquinho mais leve, mais facilitado nesses processos. E eu agradeço muito por você assistir. Até mais!